Olá, eu sou o professor Bruno Faller, coordenador do curso de Administração da Faculdade Dom Alberto e professor desta casa. Nós estamos, a partir de hoje, iniciando um projeto de extrema importância, tanto para a instituição como para você, aluno desta faculdade. Por que digo isso? Porque no ano de 2015, nós temos um evento extremamente importante que tem profundas implicações em toda a vida acadêmica e em toda a vida do profissional que vai se formar aqui na Faculdade Dom Alberto. Falo em relação ao ENAD. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Por que esta importância? Nós vamos tratar disso logo adiante. Como eu estava falando, a importância fundamental do ENAD é justamente avaliar todos os cursos universitários. Esta importância, por meio do Ministério da Educação e Cultura, ele pretende o quê? Promover uma melhoria do ensino em nosso país. Mas mesmo com toda essa importância que ele tem em relação aos cursos universitários, o principal interessado em realização e em ter uma nota boa no ENAD, na realidade é o próprio estudante. Por quê? Porque em toda a vida profissional que nós tivermos a partir da universidade, nós vamos carregar o nome da faculdade no nosso diploma. Então, é extremamente fundamental que a nossa avaliação como instituição e como aluno tenha uma excelente nota junto ao Exame Nacional de Avaliação dos cursos que nós vamos ter agora em relação à Faculdade de Administração. E sem dúvida, esta nota que nós vamos ter agora no final do ano, junto ao ENAD, vai influenciar com certeza em todas as seleções de emprego que você vai fazer no futuro. Em relação à responsabilidade da inscrição do estudante. Na realidade, as instituições de ensino, como no nosso caso, nós fizemos essas inscrições junto ao ENAD de alunos chamados concluintes, que também vamos tratar logo adiante. Esta questão relaciona-se a que tipo de aluno? Aos alunos que têm expectativa de conclusão do curso até 2016, né, ou que ainda tenham cumprido 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso da IES até o dia 31 de agosto de 2015. Na realidade, o ENAD constitui-se num componente curricular obrigatório dentro do currículo de cada um dos estudantes. E por isso, não há como o estudante não fazer esta prova. O estudante que for selecionado e não comparecer, estará então em situação irregular junto ao ENAD. Qual é o objetivo do ENAD? Ele pretende, através desse exame, avaliar o desempenho do estudante em relação a quê? Aos conteúdos programáticos que estão previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento das competências do mesmo e também estas habilidades necessárias ao aprofundamento e à formação geral e profissional do estudante. Também o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial, juntamente com tudo isto, avaliando a instituição e avaliação dos cursos de graduação. Na realidade, são diversos os instrumentos que compõem esta nota do ENAD e que compõem esta avaliação. A primeira questão é a prova propriamente dita. Também junto a esta prova é aplicado um questionário que vai falar sobre as impressões que os estudantes têm sobre ela. E antes da aplicação da prova, vai haver um questionário que os estudantes vão preencher junto à instituição e também um questionário que o coordenador do curso vai preencher. Tudo isto vai compor esses instrumentos de avaliação do ENAD. O ENAD do ano de 2015, que vai ter o curso de administração sendo avaliado, ele na realidade vai realizar-se no dia 22 de novembro de 2015, a apresentação sendo às 12h15, com lista de presenças, documentos, com fotografia, pois a partir das 13 horas, horário
oficial de Brasília, não será permitida a entrada de outros estudantes no local da prova e, como disse antes, fica o aluno em situação irregular se não estiver no local até o horário correto. Agora, por que é importante e por que é fundamental o estudante que está habilitado a fazer o exame participar do curso? Porque, na realidade, para que haja o registro de regularidade do estudante junto à IES, ou seja, para que possa fazer a expedição do diploma de conclusão do curso, é necessário que o estudante tenha concluído o ENAD. Qual a situação dos estudantes que não realizarem a prova? Na realidade, estes estudantes não irão receber o seu diploma de conclusão do curso. Por quê? Haja visto que não teriam concluído o respectivo curso de graduação. Esta é uma característica fundamental que todos devem ter presente, ou seja, pode ter feito a faculdade, mas sem concluir o ENAD, sem fazer o ENAD, o aluno não vai receber o diploma de graduação. Durante o segundo semestre de 2016, nós estaremos dando mais informações, dando instruções, fazendo encontros presenciais, dando dicas em relação a como fazer bem a prova, a como se sair bem na prova, ou seja, tudo que vai envolver e facilitar a resolução da prova no dia 22 de novembro. Para iniciar falando sobre os principais tópicos que são cobrados na prova do ENAD, quero fazer uma citação de T.S. Eliot, que diz o seguinte: "E no fim de nossa viagem, voltaremos ao nosso ponto de partida e teremos a impressão de vê-lo pela primeira vez." Nesse sentido, nós estaremos comentando durante este encontro e durante os próximos encontros pontos importantes que têm sido cobrados nos últimos exames que se realizaram e também que constam no conteúdo programático de tópicos que serão abordados junto ao exame de administração, junto à prova de administração. Inicialmente, quero fazer algumas considerações para situar os alunos e também nos situar em relação ao que nós vamos fazer a partir de agora. Lembrando o seguinte: o conceito de administração que a Associação Americana de Management, ou seja, a Associação Americana de Administração, ela diz o seguinte: a administração é realizar coisas por intermédio de outras pessoas. Já Montana e Charnow, dois autores importantes, também diziam o seguinte, que a administração é o trabalho com e por intermédio de outras pessoas, ou seja, com pessoas e também por intermédio de outras pessoas para realizar os objetivos da organização, bem como de seus membros. Então, se nós temos um conceito de administração que fala da questão das pessoas, ou seja, da utilização das pessoas para atingirmos objetivos, é óbvio que o estudo da administração, ele vem sendo desdobrado a partir de uma série de questões, uma série de transformações históricas que ocorreram, que fizeram com que chegássemos no estágio atual da administração. Na realidade, a administração ela não é uma coisa nova. Ela já é praticada desde que o homem passou a se estruturar em cidadelas, em cidades, em reinos, ou em quaisquer que fossem os tipos de organização social que ocorriam, porque isto era necessário para que o ser humano vivesse em grupo. Então, a questão destas transformações que ocorrem sempre estão relacionadas com as necessidades que o homem tem em sua natureza e que precisam ser satisfeitas, que precisam ocorrer, e estas são feitas, essas necessidades são satisfeitas através do quê? Através de esforços organizados. Historicamente, o fenômeno da administração, ele está baseado em questões relacionadas às tribos, ao exército, ao Estado, que deram as bases iniciais para que teóricos a partir dos anos de 1900 passassem a trabalhar conceitos que até hoje
ainda são utilizados. Na realidade, nós temos uma passagem bíblica que ilustra isto que eu vinha falando antes. Jetro diz a Moisés, ao observar que Moisés passava o dia cuidando de pequenas coisas que o povo lhe trazia, recomendou Jetro, procure homens capazes, faça-os chefes de 10, depois de 100, depois de 1000. Este conselho foi dado por Jetro a Moisés há aproximadamente 3.500 anos atrás. Apesar de muito antigo, por que ele é tão atual? Porque ele recomenda que o dirigente de uma organização preocupe-se ou concentre-se nas questões mais importantes e delegue os outros assuntos rotineiros para os seus auxiliares. A palavra administrador, utilizando o seu conceito que consta nos dicionários, é o seguinte: é uma pessoa que exerce a administração ou quem administra. Também quero lembrar que no Brasil, para que alguém possa ser chamado de administrador, ele precisa estar registrado junto ao Conselho Regional de Administração. Neste caso, ele é considerado e pode ser chamado administrador. Se somente fez o curso de bacharel em administração, ele não é administrador. É uma questão que o Brasil utiliza como nomenclatura legal para os que são formados como bacharéis em administração e registrados junto ao Conselho. Em cada organização, na realidade, o administrador estará solucionando problemas, dimensiona recursos, planeja a sua explicação, desenvolve estratégias, efetua também diagnósticos de situações exclusivas daquela organização, né? Então, Mintzberg, em relação aos papéis, ao conjunto de papéis que cada um dos administradores desempenha junto à organização, divide esses comportamentos que são, na realidade, preparados para alcançar os objetivos organizacionais. Os papéis que Mintzberg diz que são papéis que o administrador tem, são considerados, ou são classificados como interpessoais, informacionais ou decisórios. O que são cada um desses papéis? Os papéis interpessoais envolvem o quê? As relações dos administradores com outras pessoas, sejam essas pessoas membros da organização, ou mesmo indivíduos, ou mesmo outros grupos que são externos a ela. Então, este é um papel que Mintzberg também considera extremamente importante, que envolve toda essa questão relacionada às pessoas, por isso, interpessoais. Já os papéis informacionais, eles envolvem por parte do administrador a coleta, o processamento e a comunicação de informações que representam um dos aspectos mais importantes no trabalho de um administrador. Neste caso, o administrador, ele é um coletor, ele é um disseminador, ele é um porta-voz da organização. E o último papel que Mintzberg fala são os chamados papéis decisórios, que também, por outro lado, Mintzberg considera como um dos mais importantes papéis, é o ato de decidir, porque eles envolvem todos os eventos que implicam na tomada de decisão, que é considerada a essência de um trabalho de um administrador. Mintzberg, junto a esses papéis, ele identifica 4 papéis decisórios. O administrador como um empreendedor, o administrador como um solucionador de problemas, também como um administrador de recursos e o administrador como um negociador. Também quero falar sobre os 3 tipos de habilidades que são necessárias para o administrador. E é importante falar sobre isso, porque questões relacionadas a este assunto já foram objeto de cobrança na prova. E também é importante para que nós saibamos que papéis vamos desempenhar e que habilidades temos que ter para exercer o papel de administrador. Estas habilidades que nós precisamos conhecer relacionam-se à habilidade técnica, à habilidade humana e à habilidade conceitual. Vamos ver agora o que temos como definição para cada um destes 3 tipos de habilidades. A habilidade técnica, ela consiste em fazer o quê? Em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários
para a realização de tarefas específicas através do quê? Através de instruções, experiências e educação. Já a habilidade humana, ela consiste na capacidade e no discernimento para trabalhar com pessoas, para compreender as atitudes das pessoas, as suas motivações e aplicar, por consequência, uma liderança eficaz. E a terceira habilidade relaciona-se à habilidade conceitual, que é compreender as complexidades da organização global e também fazer o ajustamento do comportamento das pessoas dentro das organizações. Esta habilidade permite que a pessoa se comporte de acordo com objetivos da organização e não apenas de acordo com os objetivos e necessidades de um grupo imediato ou do seu grupo onde ele está relacionado dentro da administração. Como disse antes, a administração sofreu a influência de diversas organizações antigas, como o exército, como os pensadores e filósofos, como a igreja, que compuseram e forneceram diversos conceitos que são utilizados até hoje. Como ciência da organização, na realidade, consideramos como um marco fundamental a edição de um livro de um pensador extremamente importante, que muitas vezes é perguntado nas salas de aula, por que ainda se fala deste nome, que é Frederick Taylor. Por que Taylor é tão importante? E por que se fala de Taylor? Porque, na realidade, Taylor, após a Revolução Industrial que ocorreu, ele viu que havia necessidade de reestruturar as empresas para que elas fossem eficientes, porque havia uma força de trabalho que era desqualificada e barata, e havia a necessidade de fazer com que as empresas tivessem melhorada a sua eficiência, e Taylor foi o que pensou os chamados princípios de administração e que tem até hoje uma influência extremamente importante. Dentro dos diversos conceitos que Taylor propôs, nós temos a análise do trabalho, a divisão do trabalho, o estudo do método, movimento e tempo, questão importante que Taylor trabalhou, a questão da técnica, a questão da especialização e a questão dos cargos que passaram a ser criados dentro das organizações. Fala-se, então, da organização racional do trabalho. Outro pensador importante é Fayol. Fayol trabalhou mais em relação aos aspectos administrativos das organizações, falando em relação às funções que são exercidas dentro das mesmas, e considerando que haveria necessidade de uma estruturação de cada uma dessas organizações. Estes dois pensadores, eles são estudados até hoje, porque na realidade as organizações modernas, ou seja, as últimas organizações que estão sendo trabalhadas e que estão sendo montadas e que estão trabalhando, que estão construindo outras fábricas, continuam usando princípios que tanto Taylor como Fayol foram, no início do século, pensados e fundamentais, então, para que tivéssemos a estruturação da ciência da organização como vem até hoje. Como se diz, o importante da teoria é que ela venha a ser colocada em prática. E dentro deste período que Taylor falava sobre conceitos teóricos que seriam aplicados à administração, nós tivemos um visionário na época que aplicou esses conceitos de Taylor e se tornou extremamente famoso até os dias de hoje, que foi Henry Ford, que deu nome inclusive a um movimento chamado de Fordismo. Por quê? Ford fundou a Ford Motors e revolucionou a estratégia comercial da época. Fabricou o primeiro carro popular, criou planos de venda para os mesmos e também permitiu e criou uma assistência técnica que tinha grande alcance fundamental para aquela época. Qual foi essa importância? Ford assinalou o início da era de produção em massa e também a era da sociedade de consumo em massa. Como nós podemos ver nos slides, os modelos que Ford adotou, ou seja, aproveitando as ideias de Taylor, podemos ver nesse slide. Nesse slide aqui mostra um veículo Ford T sendo montado já em uma linha de produção.
Vejam que aqui já há os modelos já mais avançados da época, andando em uma plataforma de produção, e agora vejam a diferença. Qual é a diferença? Os veículos continuam andando em linhas de produção como Ford e Taylor pensaram, só que a mão de obra de montagem de diversas peças são feitas por robôs. Então, na realidade, os conceitos que Ford desenvolveu a partir da teoria de Taylor são utilizados em muitas empresas nos dias de hoje. Se nós olharmos na cidade de Santa Cruz do Sul, nas cidades ao redor de Santa Cruz do Sul, nós temos inúmeros exemplos de empresas de sucesso, de empresas que têm linhas de produções extremamente grandes e que utilizam este método. Por isso que nós sempre temos que lembrar desses ensinamentos de Ford para racionalizar o trabalho, o que é fundamental em qualquer organização. Com isso, nós encerramos esta apresentação e convido a cada uma a analisar o material que está sendo fornecido em anexo nestas aulas e avaliar com mais profundidade diversos termos e diversos conceitos que são importantes para a profissão do administrador, para a administração e para que nós tenhamos um futuro bastante importante dentro dessa importante área, dessa importante ciência.